Confiança do consumidor ela continua baixa. Você quer entender o porquê? Há algum tempo nós temos nos dedicado aqui no Ibra em tentar entender os motivos por trás da baixa confiança do consumidor aqui no Brasil. Os dados da sondagem do consumidor, eles têm revelado que o indicador de confiança ele tem estado abaixo do nível de neutralidade, já na zona de pessimismo, tanto para o agregado do Brasil como para todas as faixas de renda. Isso tem ocorrido, inclusive, num momento onde o mercado de trabalho ele tem performado muito bem, como, por exemplo, o aumento de renda, o aumento da ocupação e da queda na taxa do desemprego. Nas edições anteriores da Carta do Ibra, nós argumentamos que parte desse movimento ele é explicado porque a melhora no mercado de trabalho ela foi estrutural, como, por exemplo, com o aumento da escolaridade média e também com o envelhecimento da população. Nós discutimos também que a população ocupada ela tem se concentrado em ocupações pouco produtivas e que pagam relativamente menos do que o que é pago na média nacional. Na edição desse mês da Carta do Ibra, nós vamos adicionar mais dois fatores que podem ajudar a explicar essa baixa confiança que nós temos observado ao longo dos últimos anos. O primeiro motivo que nós vamos argumentar é que parte dessa baixa confiança tem a ver com o elevado endividamento. Nesses dois argumentos, nós vamos analisar, primeiro, a questão do elevado endividamento que nós temos observado que tem acontecido aqui no Brasil e também vamos analisar o impacto da isenção do imposto de renda na renda de pessoas que ganham até R$5.000. No que diz respeito ao endividamento, nós temos observado que o desconforto causado pelo endividamento nas pessoas ele tem estado cada vez maior. O índice desenvolvido pelo Centro de Microfinanças aqui da Fundação Getúlio Vargas, que é o índice de desconforto de crédito, mostra que esse desconforto ele está na sua máxima histórica. Ele é um indicador que mostra a relação das famílias com o crédito e ele agrega três componentes, que seria o comprometimento de renda, a inadimplência e a qualidade do crédito. O que nós temos observado é que por conta do aumento na inadimplência, do comprometimento de renda e da piora no custo do crédito, esse indicador ele tem ficado cada vez mais elevado. O fato do endividamento ter aumentado para as famílias, ele compromete o consumo dessas famílias. Um estudo super interessante feito pela CNC, pela PEIC, ele mostra que o endividamento ele aumentou para todas as faixas de renda, o número de pessoas endividadas. No entanto, o comprometimento de renda, ele está num ritmo elevado, num nível alto, em torno de 30% da renda, indicando que ele não subiu além disso. O que isso significa? Que essa crise de endividamento não é que os bancos deram endividamento demais, comprometendo 50%, 60%, 70% da renda das pessoas. Os bancos, de alguma forma, eles limitaram esse aumento no comprometimento de renda. No entanto, houve um aumento muito grande do número de pessoas endividadas. Então, as pessoas que entraram nesse mercado de crédito recentemente, elas ampliaram o seu endividamento. Juntando isso com o índice de conforto de crédito, a gente consegue ver claramente que o primeiro desenrola, ele reduziu o problema, só que o problema voltou a aparecer agora. Ou seja, de novo, as famílias estão enroladas. A gente tem mais pessoas endividadas do que antes, o número de famílias endividadas é muito maior do que antes, o comprometimento de renda atinge cerca de 30% e isso aconteceu, essa piora no total de pessoas endividadas aconteceu para todos os níveis de renda avaliados na PEIC. Por último, a gente avalia o impacto da isenção do imposto de renda na economia e de forma surpreendente, esperava-se que a isenção ela turbinasse o governo, as possibilidades de eleição do presidente Lula. Por quê? Porque isso aumentaria a renda das pessoas e deixaria elas mais, vamos dizer assim, felizes. O que a gente observa é que a isenção de imposto de renda ela afeta uma parcela muito pequena das pessoas, que vamos lembrar, ano que vem, essas pessoas vão ser beneficiadas no ajuste do imposto de renda, vale para todos. Mas nesse primeiro momento, somente aquelas que têm o emprego com carteira e recolhem imposto de renda na fonte. E esse alívio, ele tem sido muito pequeno. Se você levar em consideração a inflação do ano passado, acima dos 4%, somente uma categoria das que a gente avaliou teve aumento real de renda, e essa categoria de pessoas com aquele nível de renda que recebe um desconto na fonte, não chega a 2 milhões de pessoas. Então isso ajuda a explicar porque, apesar de ser uma medida que foi muito propagandeada, a própria oposição falou que era uma medida eleitoreira, por que ela não está dando impacto? Porque ela beneficia muito poucas pessoas hoje, somente a totalidade será beneficiada no ano que vem, quando tiver a declaração de imposto de renda. Quer saber mais? Acesse a Carta do Ibra.